Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Simulados de Português 218, tá crescendo essa série, hein? Vai ficar gigante. Aqui está o WhatsApp, quem quiser comprar todos os PDFs dessa série, desde o simulado 1 até o 218, é só entrar em contato pelo WhatsApp, beleza? Vamos lá. Com relação à acentuação, lembrando que são 40 questões, tá? Com relação à acentuação das palavras abaixo destacadas, coloque se certo ou errado, depois marque a alternativa com a sequência correta. Beleza. Então vamos lá. O terrorismo desconhece as fronteiras dos países. Bom, países está certo. Por que está certo o acento? Porque é a regra dos hiatos, ó. Países. Regra dos hiatos. Qual é a regra dos hiatos? Acentuam-se o i e o tônico, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Liberdade pressupõe maleabilidade dos cérebros, tá certo? Cérebros, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, olha só, ó, aqui eu eliminei uma, aqui eu eliminei, porque as duas primeiras estão certas, a briga tá aqui. Agora ali, para se compor um bom samba, é preciso um bocado de tristeza. Aqui está errado, compor não tem acento, não. O por, quando é verbo, tem acento para diferenciar da preposição por. Só que os derivados do por, como compor, dispor, sobrepor, né, e por aí vai, não tem acento, tá? E aqui na última tá certo, eu já matei a questão, tá? É letra B. A última tá certa por quê, Pota? Porque árduo é paroxítona terminada em ditom crescente. A e O são vogais e U semivogais. Então, semivogal para vogal é de tom crescente. Paroxítona terminada em ditom crescente, tá? Tá certo, beleza. Número 1 se foi. Vamos lá, agora temos a 2 e a 3 na mesma tela. Em qual alternativa o verbo se encontra na voz ativa? Questão de vozes verbais, vamos lá. Em nossas escolas não se incentiva a proteção do meio ambiente. Ah, por que você envolveu esse C? Porque esse C é uma partícula passivadora. Quando você diz que não se incentiva a proteção do meio ambiente, eu posso dizer que a proteção do meio ambiente não é incentivada. Então aqui é a voz passiva sintética ou pronominal. Sempre que tem partícula passivadora, é voz passiva sintética ou pronominal. Letra B. A proteção do meio ambiente deve ser incentivada pelos governantes. Aqui vai entrar naquela história do ser, sido e sendo, tá vendo? Ó? Deve ser incentivada pelos governantes. Pelos governantes é o nosso querido e amado agente da passiva. Essa é a voz passiva analítica. O ser, sido e sendo vai chamar passiva analítica. Show. Agora C. A proteção do meio ambiente não tem entrado na pauta dos atuais governantes. Essa é a resposta. Por quê, Pota? Ó, quem já acompanha o canal, né? Porque tem vídeo, tem mais de um vídeo de vozes verbais. Sempre que você tem ter ou haver mais participe do lado, é ativa. Ter ou haver mais participe do lado é ativa. Show. O assunto de proteção ao meio ambiente, que é o sujeito, raramente é discutido. Auxiliar, mais particípio. Ele é discutido nas escolas públicas, vamos botar aqui, pelos governantes. O agente da passiva está imaginário aqui na minha mente. Tá vendo? Ó? O assunto raramente é discutido pelos governantes. Eu imagino o agente da passiva. Então, essa também é passiva analítica. Então, percebemos que a passiva analítica, ela ocorre com o agente da passiva expresso, escrito, ou ele subentendido na nossa mente. Então, a letra D também é passiva analítica, tá? Agora, 3. Classifique o termo destacado na frase. Dentre as convidadas para o Congresso Internacional da Mulher, vírgula, a primeira a chegar foi Sofia, vírgula, a famosa cientista. O que esse a famosa cientista é? Aposto. É aposto da Sofia, explicando que ela é uma famosa cientista. Aposto explicativo, né? Beleza. Vamos lá. 4. Uma questão do CFC, bem antiga, né? Tá lá. Ó. Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, gostava de um jovem chamado Perseu. Ela costumava observá-lo do alto do Olimpo. Aí ele falou, no texto acima, os sujeitos são, respectivamente. Vamos lá. Quem é o sujeito da primeira oração, do gostava? É Atena. Atena gostava de um jovem chamado Perseu. Ah, Pota, o que a deusa da guerra e da sabedoria é? Aposto. Aposto explicativo. Mas o sujeito é Atena. Ó, o sujeito é Atena.
E o segundo sujeito é ela, que ela costumava observá-lo do alto do Olimpo. Então os sujeitos são Atena e ela. Letra B de bola, bolita, bolitinha, beleza. Agora número 5 é de vírgula, ó. O período está incorretamente pontuado em, vamos lá, incorretamente pontuado. Juliane, vírgula, no início da tarde de ontem, vírgula. Esse no início da tarde de ontem é um adjunto adverbial de tempo que está intercalado. Tá certo? Sim, tá certo e tá certo. Agora, ela encontrou, ó, ela encontrou quem? Sua velha amiga, objeto direto. Essa vírgula aqui tá errada. Por quê? Porque eu não posso separar o verbo do seu complemento, que no caso é um OD, com vírgula. Então aqui já há o erro. A questão já se foi. Ela não está mais entre nós. Aquele eufemismo, né? Letra A. Ó, Juliane, vírgula, ontem, esse é um adjunto adverbial intercalado, tá certo? Encontrou sua velha amiga e conversaram bastante, tá certo? Agora aqui, ó, C. Juliane encontrou sua velha amiga, ponto e vírgula. Não conseguiu, porém, conversar com ela, tá certo? Aqui, ó, nós temos a conjunção adversativa, porém, que está posposta, deslocada ou pospositiva. Sempre que ela estiver deslocada, ela vai estar no meio dessa segunda oração. Então, essas duas vírgulas são obrigatórias e estão corretíssimas. Se eu tirar uma delas ou ambas, vai acarretar um erro gravíssimo, tá? Beleza. E a D, Juliana, vírgula, moça simples e educada, encontrou ontem sua velha amiga. Esse moça simples e educada é aposto do sujeito Juliane. Então aqui também estava correto. Beleza? Vamos lá. Ó, essa é muito boa, hein? Ó, marque a alternativa cuja oração em destaque desempenha a mesma função sintática da seguinte oração destacada. Ó, o Brasil é o país onde a natureza é abundante. Aí você vai falar para mim, pô, esse onde é um pronome relativo. Porque olha só, se eu falar assim, a natureza é abundante onde? No país. É um pronome relativo, consequentemente, essa oração, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela não tem vírgula. Essa é a classificação. Aqui o bizu é, toda oração subordinada adjetiva restritiva faz papel de adjunto adnominal. Toda. Então ele quer uma classificação que tenha a mesma. Ó, a natureza no Brasil é tão exuberante que consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Não é essa. A B. Nós queremos isso. Aí você vai falar, tá, nós queremos o quê? Quando troca por isso, é oração subordinada substantiva. Tem sujeito e perguntou o quê? É OD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí, essa questão número 6, muita gente erra marcando a letra C. Só que a C, ela não é adjetiva restritiva. Ela é substantiva objetiva direta. Perceba, muitas pessoas não conhecem isso. Elas não conhecem o quê? Onde fica a sede do governo. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque tem sujeito perguntou o que é OD. Aí você pergunta, pota, esse onde, ele não é pronome relativo, né? Nunca, ele não retoma verbo. Esse onde é um advérbio interrogativo de lugar. Você pode ignorar a primeira parte, ó, e imaginar uma pergunta. Ó. Onde fica a sede do governo? Interrogação. É um advérbio interrogativo de lugar. Então, essa oração subordinada substantiva objetiva direta, ela é chamada de justaposta, porque ela não é introduzida por conjunção integrante. Aí chegamos finalmente à resposta, ó, letra D. Por que a D é a resposta? Porque é desenvolvido o país cujas leis, ou seja, suas leis, o artifício, né? Suas leis são rigorosamente respeitadas. O cujas é um pronome relativo, que estabelece ideia de posse. Ok. Então, essa oração que está em negrito é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela tem pronome relativo. E todas as orações subordinadas adjetivas restritivas fazem papel de adjunto adnominal. Questão boa essa, bem legal. Tá. Agora nós temos a 7 e a 8 na mesma tela. Vamos lá. Considerando a norma culta, marque a alternativa em que o verbo chamar tem sua regência incorreta. Letra A. O chefe chamou-lhe do escritório para uma conversa final. Já está errado. Acabou a questão.
Porque aqui esse chamar está no sentido de convocar. Então o chefe chamou João, chamou-o. Aí se for a Joana, chamou-a. Ele está chamando alguém no escritório para uma conversa final, já está errado. Aí agora aqui a B, a mãe chamou a filha, convocou a filha para fazer as tarefas domésticas, está certo. A C e a D que são interessantes, porque ó, elas chamavam quem? O professor, objeto direto. E chamavam de o grande mestre. Esse de o grande mestre é PO. Quando você está chamando alguém de o grande mestre, chamando de herói, chamando de mercenário, de corrupto, o que for, vai chamar PO, tá certo? Tá. E o detalhe é que esse tipo de PO pode ter o D, a preposição D pode ficar oculta. Então se tivesse assim, elas chamavam o professor o grande mestre, de o grande mestre. Ó, as pessoas chamavam-no de maluco, ou seja, chamavam João, OD, de maluco, PO. Ah, pode omitir o D? Pode. Se tivesse escrito assim, as pessoas chamavam-no maluco, maluco continuaria sendo PO. Então não é obrigatório a utilização da preposição de nesses casos, com o verbo chamar, tá? Mas isso também tem em regência verbal, tem no canal já. A número 8 é uma questão de função sintática histórica, né? Porque ele colocou assim, 1 para adjunto adnominal e 2 para adjunto adverbial. Show. Ó, na placa estava escrito, preferência para pessoas com criança de colo. Criança de colo. O termo de colo está preso a criança. Criança é um substantivo concreto. Sempre que aqui é concreto, esse termo tem duas opções. Ele é aposto se for o nome e adjunto adnominal se não for o nome. É um voodoo, né? Que bate sempre. Porque, por exemplo, colo é o nome da criança? Aí você fala, não. Então, se não é o nome, não é aposto, é adjunto adnominal. Agora, tanto na segunda, esse no colo, entre vírgulas, como na terceira, do colo, vírgula. Esses dois são adjuntos adverbiais de lugar, porque o adjunto adnominal nunca vai estar separado por vírgula. Ele não pode estar entre vírgulas, nem no início assim, vírgula. Então, no colo é o lugar, ó, a criança, vírgula, no colo, sorria a todos os que passavam. Adjunto adverbial de lugar. E a mesma coisa na terceira, ó. Do colo, a criança sorria a todos que passavam. Do colo seria assim, da varanda, da sacada, é o lugar de onde a criança sorria. Ah, então é número 2. Então a resposta foi A, alfinha. 1, 2, 2. Maneiro, uma questão antiga bem legal. Essa é sensacional, porque muita gente cai. Ó, as autoridades e os repórteres que se amontoavam no palanque não se entendiam, tá? Bom, os sujeitos das formas verbais destacadas no texto acima classificam-se respectivamente como. Vamos lá, veja bem, esse que é um pronome relativo. Olha o início do problema. Ele está retomando as autoridades e os repórteres. Show. Mas ele retoma mentalmente. Quem está fisicamente escrito na construção é um pronome relativo. Então, sempre que o sujeito for representado por um pronome relativo, é sujeito simples, mané. Olha a doideira. Ele é simples. Já acabou a questão. Olha só. Agora, a oração principal não é as autoridades e os repórteres não se entendiam? Na segunda é composto. Porque o sujeito da oração principal é as autoridades e os repórteres não se entendiam. Sujeito composto, tá? Esquece, esquece. E na última, é interessante também, porque ele disse, na verdade, poucos se importavam com as pessoas ali presentes. Quando ele fala poucos se importavam, na verdade, eles poucos se importavam com as pessoas ali presentes. Aqui é um sujeito oculto que já foi expresso anteriormente no contexto. Porque a gente já sabe, a gente não pode falar que aqui é indeterminado, porque a gente sabe quem é que pouco se importava, se importavam, né? Que são as autoridades e os repórteres. Então esse último também é muito maneiro, porque é um sujeito oculto do contexto, só que ele já foi mencionado anteriormente. Não é indeterminado, não. Então o gabarito foi A, alfinha. Muito boa essa, hein? Muito boa. Agora 10. Ocorre erro de ortografia em, vamos lá, ansiosa, tá certo, é com S, para participar da excursão X e S, tá certo, organizada pela escola, Alice não dava sossego à mãe. Certinho. Primeira tá toda certa. A mãe enxugou as lágrimas com X da filha, que sempre se negou a enxergar os defeitos do marido. Tava certo. Agora aqui, ó. Os netos acariciavam-lhe a face enrugada. Aqui está o problema. Porque esse enrugada é com um R só.
né? Porque se fosse com dois R's, não teria nem como separar. Como que tu vai separar as sílabas? Se o R e R tem que ficar vai ficar enrugada. Aqui estava bizarro, né? Então aqui está errado. Show. Vamos lá. O incipiente professor, aqui, ó, é bem interessante. Esse incipiente com C é um iniciante. O iniciante professor, né, não conseguiu sanar as dúvidas de alguns alunos do quarto ano, tá certo? Iniciante, ó, incipiente, deixa eu colocar aqui. Ó, incipiente é o principiante, iniciante, que já está aqui, né? E o que significa o incipiente com S? É o não sapiente, é o ignorante, é aquele que não sabe, é o famoso não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Esse é o ignorante, é o que não sabe. Esse incipiente com C é alguém que está iniciando numa carreira, numa atividade e etc. Tá? Vamos lá. 11. 11 é uma questão de concordância verbal aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. 11. A primeira. Roberto Gomes Bolanhos foi velado no Estádio Azteca, onde foi montado 2 telões com imagens do comediante. Não é onde foi montado, é onde foram montados, porque 2 telões foram montados com imagens do comediante. A primeira tá bem errada. Olha a doideira. Ó, tá vendo? Aqui tá falando aqui, ó. Tá vendo? Dá para eliminar essa. Apenas 1, 2 e 4 estão corretos. Não, porque a primeira tá incorreta. Tá bom. Vamos lá. Se não houverem problemas mais sérios, já deu ruim. É se não houver. Haver no sentido de existir não vai para o plural. Estava errado. A maioria das pessoas não concordou com a explanação apresentada. A maioria das pessoas não concordou. Aqui está certo, porque eu posso dizer que a maioria concordou e ainda estaria certo se fosse a maioria das pessoas não concordaram. Aqui está correto. Corretíssimo. A quarta. Computadores, mesas, armários, vírgula. Tudo, aposto resumitivo nesta sala, tudo estava sob minha responsabilidade. Pô, tá, quando tem aposto resumitivo, tem que concordar com ele, né? Sim, então aqui estava errado. Então eu posso dizer que 1, 2 e 4, ó, apenas 1, 2 e 4 estão incorretos. Letra D. Apenas 1, 2 e 4 estão incorretos. Maneira essa. Agora aqui, ó, em sequência, 2 questões sobre o uso do porquê, que é bem clássico, né? Ó, a palavra destacada não está empregada corretamente em. Não está correta. Beleza. Letra A. Por que algumas pessoas não querem envelhecer? Já está errado. Ele quer que não está empregada corretamente, então ele quer errada. Já é essa, porque no início da pergunta é separado e sem acento. Já está errado. Vá. Beba bastante água, pois está fazendo muito calor. Alguém pode me explicar o porquê? O porquê é substantivo e derivação imprópria. Sempre que tiver o artigo, vai ficar junto e com acento. Substantivo e derivação imprópria. E a outra, o carro ficou danificado, pois, porque a colisão foi muito forte, tá certo. A única errada era aquela. A grafia, a palavra destacada deveria ter sido grafada separadamente em. Vamos lá. Dê-me ao menos um porquê, tá certo. Sempre que tiver precedido de artigo, seja ele definido ou indefinido, trata-se de um substantivo e exemplo de derivação imprópria, correto. Estas são as reivindicações por que estamos lutando. Aqui está errado. Era para ser porque separado e sem acento, porque é pelas quais, ó, estas são as reivindicações porque, deixa eu botar aqui que é separado, tá, gente? Ali está separado. Pelas quais estamos lutando. Porque separado e sem acento, pronome relativo. É essa a resposta, tá? Porque aqui está separado, tá? Não está junto, não. Não se preocupe com o futuro, pois você tem energia para conquistar seus ideais. Sei que há alguma situação diferente, pois ninguém apareceu até o momento. Também estava certo. Beleza? Vamos lá. Agora 14. Hoje não é domingo, contudo, ninguém pode trabalhar com esta chuva. A oração em destaque é coordenada sindética o quê? O que esse contudo é? Se você botou delta, adversativa, bingo. É o famoso mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, tudo adversativa, né? Ok. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à ortografia. Ele quer a correta.
Espalhei as migalhas da torrada por todo o trajeto. Tá errado, trajeto é com J. Trajeto, trajetória, beleza. Meu trabalho árduo não obteve êxito algum. Só que êxito é sucesso. Aquilo ali, sem acento, até existe. Quando você fala assim, ó, eu hesito, do verbo hesitar. Agora, se ele não obteve êxito, ele não obteve sucesso algum, o êxito é assim, ó, ele não obteve êxito. Então, também, ó, a primeira estava errada, a segunda estava errada. Aqui é quiz. A C é quiz, né? Aqui tá quiz. O jogo de perguntas e respostas. É quis fazer as coisas que não sabia. Derivados dos verbos querer e pôr são sempre escritos com S. Tá legal. Aí agora aqui. Ao puxar os detritos, puxar com X. Tá certo. Eles voaram no tapete persa. Tá certo. Essa é a correta. Então a correta é delta. Marquei. Correta é delta. Agora acrescentei tá errado. Porque acrescentei tem dígrafo. É SC. Acrescentei com SC palavras ao texto que corrigi. Então aqui estava errado. Ele comeu o S aqui. Estava com fome de S. Tá? Beleza. Vamos lá. Agora aqui, ó. Da 16 a 29, nós temos uma sequência de ortografia, né? E 3 do uso do porquê, ó. A expectativa, com X, expectativa de uma guerra nuclear, provoca uma tensão, com S. É de estar tenso, né? Tensão, estar tenso. Na humanidade e a deixa hesitante. Hesitante é indecisa, né? Quanto ao futuro. Hesitante é com HES, tá? Então o gabarito foi Charlie, Charlinha. Essa palavra é muito legal, ó. Hesitante. Aquele que hesita é uma pessoa hesitante. Ela fica indecisa, titubeia, né? Não sabe se vai ou se fica. Até rimou. 17. Ainda vou descobrir o porquê. Junto e com acento, derivação imprópria. Charlie. Afinal, chegou o presente porque tanto esperávamos. Ou seja, chegou o presente pelo qual tanto esperávamos. Porque separado e sem acento. Pelo qual. Ah, então é letra B, pota. Isso, garotão. Bola. Gostaria de saber por que você não se dedica mais. Ou seja, gostaria de saber por que motivo ou razão você não se dedica mais. Então aqui subentende a palavra motivo ou razão. Também é separado e sem acento. Tá vendo? Por que separado e sem acento? Vamos lá, segue o baile. Ah lá. Por que você não se dedica mais? No início da pergunta, separado e sem acento. Então perceba que esse porquê separado e sem acento, ele tem 3 possibilidades. Pode ser no início da pergunta, pode ser quando troca por pelo qual e flexões, e pode ser quando subentende a palavra motivo ou razão. Agora, no final da pergunta, é separado e com acento. Você faltou ao curso por quê? Ó, você faltou ao curso por quê? Né? A 22 é muito boa, eu adoro a 22. Ó, ele não compareceu, vírgula, o que nos deixou tristes. Esse termo destacado é o quê? Ó, quando você tem esse tipo de construção, ó, ele não compareceu, fato que nos deixou tristes. Esse o, que a gente mentaliza como fato, ele faz parte do chamado aposto oracional, que é o fato, sinal e coisa. Tem um vídeo no canal sobre isso. Tá na folha de aposto versus vocativo. Aí tem todos ali, o fato, sinal, coisa. Né? Clássica essa. E a 23, vamos lá, 23. Fiz tudo muito calmamente. Devagar se chega mais depressa. Na frase acima, há quantos advérbios? Bom, fiz tudo, muito, advérbio de intensidade, calmamente, advérbio de modo. Já tem 2. Devagar, que também é advérbio de modo, se chega mais depressa. O mais é advérbio de intensidade e o depressa também é modo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 advérbios. Na 23 eu tenho 5 advérbios. Beleza? Vamos lá, questão 24. O amor, olha só, o amor não só traz alegria, como também alimenta. Aí ele disse, a oração em destaque é coordenada sindética, o quê? Bom, sempre que você tiver essa correlação de não só, como também, não só, mas também, não só como ainda, todas essas correlações são aditivas, tá, pessoal? É oração coordenada sindética
aditiva, clássica. A 25 é muito maneira também. A população está convencida de que as mudanças são necessárias. Aí você fala, pô, a população está convencida disso. Aí ela está convencida de quê? Disso. Essa oração que troca por disso é uma oração subordinada substantiva. Aqui tem aquele macete, né? Convencida, convicta, né? Se ele falar, a população está convicta disso, ela está convencida disso, ela está certa disso, ela está segura disso. É um quarteto, né? Ciente disso, quinteto, ela está ciente ou consciente. É tudo CN. Tudo isso vai chamar completiva nominal. Então, se essa oração é completiva nominal, é porque a oração destacada exerce função sintática de quê? Função de quê? Complemento nominal. Ela é completiva nominal, ela faz papel de CN. Questão boa também. Beleza, mas relativamente fácil, né? A 26 é muito legal, porque ele disse assim, quantos adjuntos adnominais há no trecho abaixo? Quantos adjuntos adnominais? Vamos lá. O sujeito, os primeiros raios de sol. Esse é o sujeito. Quem é o núcleo? Raios. Raios é o núcleo do sujeito, né? Quando você fala raios de sol, você fala, pô, os primeiros raios solares. É uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Esse primeiros raios é um numeral que acompanha substantivo, adjunto adnominal. O os é um artigo, também é adjunto adnominal. Sim, mostraram as belas praias de Pernambuco. Aí esses primeiros raios de sol mostraram o quê? Olha só, as belas praias de Pernambuco. Isso tudo seria objeto direto. Mostraram é verbo transitivo direto, objeto direto. Aí aqui tem uma história, né? Quem é o núcleo do objeto direto? Praias. Praias é o núcleo do objeto direto. Então veja bem, o belas é adjunto adnominal, porque é um adjetivo dentro do AD. Esse artigo também é adjunto adnominal. E o detalhe mais maneiro é aqui no final, ó. Praias de Pernambuco são as praias pernambucanas. Também é uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Então, quantos adjuntos adnominais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adjuntos adnominais. Questão muito boa essa. Muito maneira. Espetacular. E essa 27 também porque essa 27 é uma questão do Segala. Muito boa. Ó, relacione as conjunções subordinativas destacadas às suas respectivas classificações. Então vamos lá. Primeiro, essa primeira é espetacular. Ó. Se o via derrubado, rosto no pó, nem por isso o respeitava menos. Esse se o via é o mesmo que, embora o visse, mesmo que o visse derrubado, rosto no pó, nem por isso o respeitava menos. É concessiva. Olha que maneiro, hein? Cara, aí é aquela parada que, tipo assim, esse exemplo é do Segala. Mas antes de ter o Segala, né, eu nunca imaginei que o se pudesse se representar uma conjunção concessiva. Eu acho que pouca gente sabe disso. É uma questão muito boa. Tá. Agora aqui não, ó. Se não chegar atrasado, poderemos ir juntos. Aqui é condicional. Caso não chegue atrasado, poderemos ir juntos. Condicional é 1. Ó, 3, 1, ó, já matei a questão. Ó, é aqui. Agora continuemos vendo. Não sei se o vinho está bom. Não sei isso. Se eu não sei isso, esse se é uma conjunção integrante. Ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque eu não sei isso. Eu não sei o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Objetiva direta. Esse se é conjunção subordinativa integrante. 4. Tá batendo. E a última também é muito boa, porque ele disse assim, se não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta. Esse se é o mesmo que já que, ou visto que. Você fala assim, já que não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta. Então essa daí é número 2. É causal. Muito boa essa questão, hein? Principalmente pela primeira. Esse se concessiva. E é um exemplo único, né? Estou buscando novos exemplos para colocar em futuros simulados, tá? 28. Observe, não observe. Transforme os períodos simples em um período composto, fazendo uso do pronome relativo corretamente. Show. Então tá lá, ó. A árvore foi derrubada. Essa é a oração principal, ó.
a árvore foi derrubada. Tá vendo aqui? Vamos botar aqui, a oração principal. A árvore foi derrubada. Tu vê que ela está intacta. Os frutos da árvore, ou seja, os frutos dela ou os seus frutos, porque é posse, os seus frutos são venenosos. Então, quando eu trago essa mensagem de posse, os frutos dela ou os seus frutos, é porque o pronome relativo utilizado é o cujo, tá? Então não pode ser que, cujos o está errado, porque não pode botar artigo depois do cujo. Na verdade, depois do cujo tem que ter um substantivo, né? Aí ficamos entre a C e a D. Qual é a resposta? D. Por quê? Porque esse cujos troca por seus e a leitura vai ser idêntica àquela que está lá, ó. Os frutos da árvore são venenosos, ou seja, seus frutos são venenosos. É a resposta. Não é de seus frutos. Até porque esse termo seus frutos é o sujeito, ó. Os seus frutos são venenosos. Então tem que ser o sujeito aqui também. Então o gabarito foi delta, deltinha. Vamos lá. 29. Complete adequadamente o período abaixo. Vamos lá. Estes são alguns dos livros, pontinho, pontinho, me baseei para escrever os textos. Estes são alguns dos livros em que me baseei ou nos quais me baseei. Porque eu me baseei em alguma coisa. Você se baseia em. Então aqui, ó, eu me baseei em que? Ou eu me baseei nos livros. Então poderia ser em que ou nos quais. Ah, não pode ser A, não? Não, porque do lado do cujo tinha que ter substantivo. E aqui estava errado. Agora na última era fácil, ó, para escrever os textos a que você se referiu. Porque quem se refere a. Aqui era mais fácil de descobrir que era o a que. Quem se refere a. Então o gabarito foi Charlinha. Letra C, Charlinha. Vamos lá. 30. Mais uma de sujeito, ó. Classifique o sujeito dos verbos destacados nas orações abaixo. A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. A questão é tão antiga que até o trema tem no U ainda, né? Mas não existe mais esse trema, não. Mas vamos lá. O amor da mãe, do pai e dos irmãos, naquele momento, foi fundamental. Então, o sujeito do foi é o amor da mãe, do pai e dos irmãos. Mas quem é o núcleo do sujeito? O amor. O amor deles foi fundamental. Então, o sujeito aqui é simples. Núcleo, amor. Sujeito simples. Ok. Núcleo, amor. Show. Vamos lá. Aí agora aqui. Mas havia nos familiares um sentimento de culpa. Esse havia é um verbo haver no sentido de existir. Então, não tem sujeito. Não. Existia nos familiares um sentimento de culpa. Haver no sentido de existir não tem sujeito. O próprio existir tem. Então, olha aqui, ó. Já matei a questão, Charles. Por isso, ninguém questionou, ninguém, sujeito simples, representado pelo pronome indefinido, ninguém questionou tal amor. Gabarito, Charlie. Vamos lá que é até o 40, né? 31. Em relação ao emprego do pronome relativo, marque C para certo e E para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Primeiro, quero apresentar-lhe a filha cuja a mãe dela. Olha que absurdo. Teria que ser só cuja mãe. Cuja mãe foi eleita mãe do ano. Cuja a mãe dela, só Jesus. Aqui, ó. A primeira estava errada. Segunda, posso saber o motivo que você desistiu? Não. Posso saber o motivo por que você desistiu? Posso saber o motivo pelo qual você desistiu de concorrer àquele prêmio tão sonhado? Ou aquele tão sonhado prêmio? Tá errado. Então aqui, ó, já matei a questão. É Charlie. Segunda. Terceira, né? O futebol é o esporte pelo qual os homens brasileiros mais se interessam. Os homens brasileiros mais se interessam pelo esporte. Quem se interessa por alguma coisa, por OI. É pelo, se interessam pelo esporte. Esse pronome relativo estaria na função de OI. Mas tá certo? Tá. E as dificuldades por que passamos servem para nos tornar mais fortes na caminhada. Essa é uma pura verdade. As dificuldades por que nós passamos são as dificuldades pelas quais nós passamos. Que nós passamos pelas dificuldades, tá certo? Então, o gabarito, Charlinha. Vamos lá. 32. Leia, não leia. Os encontros vocálicos dos termos destacados no texto acima recebem respectivamente os nomes de. Vamos lá. Noite. Noite é um ditongo.
A e O são vogais e U semivogais. Então, forte para o fraco é decrescente, ditongo decrescente. Já marquei. Agora, tênues, ó, tênues. Tênues, ó, A e O são vogais e U semivogais. É um ditongo crescente, ó, paroxítono terminado de tom crescente, seguido ao de S, de tom crescente. E luar é hiato. Questão C, fácil, né? Isso daí é mel na pepeta. 33. Em relação à concordância nominal, marque a alternativa incorreta. Tá? Tinha as costas e o braço feitos na medida dos uniformes. Tá certo. Ele tinha as costas e o braço, ambos feitos. Feitos está concordando com os dois. Tá certo. A aeronáutica e o exército brasileiro estavam de prontidão. Tá certo. O brasileiro aqui está concordando com o exército. Show. Aí ele quer a incorreta. Tá. Antigos cantis e fardas lotavam as prateleiras. Bom, o sujeito aqui é composto. O antigos é um adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo, porque aqui tem dois núcleos. Então o antigos está concordando com o núcleo mais próximo. Isso aí também está certo, ninguém vai me bater. Agora aqui, ó, tá erradão. Por quê? Ah, o sujeito é composto, Pota, sim. Mas a guerra e a coragem são dois substantivos femininos. Então eu teria que dizer que a guerra e a coragem são necessárias. São duas coisas femininas. Então o erro estava na letra D de dado, ó, CFS 21. Ainda no CFS 21, ele disse: com relação às regras de concordância nominal, relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Né? Vamos lá. Anexa a presente. Ó, anexa a presente vai a relação de mercadorias. Bom, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. É a número 1 aqui, ó. Anexa a presente vai a relação vai anexa. A relação das mercadorias vai anexa. Segundo, a candidata emagrecia a olhos vistos. A olhos vistos é uma locução adverbial invariável. É o 2. Ela significa visivelmente ou claramente. Visivelmente ou claramente. É o modo, sim. A olhos vistos. Locução adverbial invariável. E aqui, elas só passeiam de carro. Se elas só passeiam, esse só, que equivale a somente, é uma palavra com valor de limitação. Ela fica invariável, sim. Elas somente, apenas, só passeiam de carro. É uma palavra denotativa de limitação. É uma palavra com valor de limitação. Só igual a somente não é advérbio, tá, pessoal? Já caiu várias vezes. 3, 2, 1. Bum. Bola. Bolita. Vamos lá. 35. Unirio. Ó. Assinale a opção em que a concordância nominal contraria a norma da língua, norma culta. Uso louça e copo velhos. Velho está concordando com os dois, tá certo. Uso louça e copo velho. Velho está concordando com o copo, que é o mais próximo, tá certo. Copo e louça velhos. Tá certo, porque está concordando com os dois. Copo e louça velha. Está concordando só com a louça. Agora aqui, deu chabu. Por quê? Porque o copo é masculino. Eu não posso falar copo e louça velhas. Não. O copo é masculino. O erro estava aqui na eco. Eco. Maneiro. Vamos lá. 36. A função sintática do termo destacado está incorreta em... Olha só. Letra A. Deixei-o sair. Sujeito. Tá certo. Pota, esse o... Ele não é objeto direto? Nananina, não. Ele é sujeito do infinitivo. Deixei João sair. Sujeito do infinitivo, hein? Anota. Agora, olha para B. Isto lhe será benéfico. Ou seja, isto será benéfico a ele. Benéfico a quem? Esse lhe passou longe de ser OI. Ele é CN. Porque benéfico é adjetivo. Sempre que você pergunta para o adjetivo, a resposta é CN, complemento nominal. Foi-lhe oferecida pelo gerente uma participação nos lucros. Uma participação no lucro. Participação é abstrato. Quando você fala uma participação nos lucros, o termo nos lucros é agente ou é paciente? Aí você fala, pô, paciente. Né? Então, se é abstrato, mas paciente, é CN.
Participação é abstrato, que vem do verbo participar. Aqui tem uma outra historinha, ó. Abstrato com em vai dar CN, sempre. Abstrato com em é CN, não é ADN não, hein? Tá certo. E foi-lhe oferecida pelo gerente uma participação dos lucros. Ou seja, uma participação dos lucros foi oferecida, auxiliar mais participe, pelo gerente, agente da passiva. Glória a Deus, estava certo. Beleza, vamos lá. 37, mais umazinha de ditongo e o caramba. Vamos lá, sem perder tempo. Pouso, A, E, O são vogais e U são vogais. É um ditongo decrescente, mas aqui ele só queria que nós puséssemos ditongo. Segundo, que. Bom, quando você fala a palavra que, o U não é pronunciado, é como se fosse um som de K. Então, quando o U não é pronunciado, é porque nós temos um dígrafo. Isso acontece com QU ou GU. Que é aqui, ó, guitarra. Vamos separar a guitarra. Esse GU, ele também é dígrafo, porque você fala guitarra, Guilherme, né? Guindaste, é um dígrafo. O U não é pronunciado, então é um dígrafo. Se é um dígrafo, a questão acabou de morrer. Matamos. Alfa. Suave, suave, hiato. Economia, economia, outro hiato. E pontuado, pontuado, mais um hiato. O gabarito, alfa. Lembrando que vai até o 40, hein? Beleza, vamos lá. 38. Assinale a alternativa em que a oração destacada classifica-se como coordenada sindética explicativa. O filho não veio nem telefonou. O que esse nem é? Aditiva. Lembrando que tem vários vídeos no canal, na playlist Português por Assunto, de coordenadas, tá? Espere, vírgula, pois o tempo apaga todos os males. Explicativa. Espere que, pois, porque o tempo apaga todos os males. Olha a ordem ou pedido chamando. Aquela aluna frequentou muitos cursos, vírgula, mas não aprendeu nada. Porém, não aprendeu nada. Essa é o ego a mas, adversativa. Ele não só estava doente, mas também se sentia deprimido. Aditiva. Não só, mas também, não só como também, não só como ainda, já apareceu inclusive no vídeo de hoje, tá? 39, mais uma de sujeito, ó. A classificação do sujeito está incorreta em, vamos lá. Letra A, as plantações, vírgula, vastas e belas, ali estavam como prova de seu esforço. Sujeito composto, epa, errado, sujeito simples. O que vastas e belas são? PS intercalado. As plantações ali estavam como prova de seu esforço e eram vastas e belas. Isso aqui é PS intercalado, tá? E o sujeito é só simples, porque o núcleo do sujeito é só plantações, tá, pessoal? Falaram sobre viagens durante toda a reunião. Falaram. Eu acho maneiro quando a pessoa pergunta assim, quem falaram? Sujeito indeterminado, eu não sei quem falou, não. Trabalha-se de dia e descansa-se à noite. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, tá certo. Por quê? Ó, deu uma rateada aqui porque eu pensei que tivesse marcado errado, mas eu marquei a incorreta. A incorreta é A. Aqui tá certo, aqui também, ó. Olha o C como PIS. Quando você fala trabalha-se de dia, esse C é PIS, tá? O que é PIS? Partícula indeterminadora do sujeito. De dia é adjunto adverbial de tempo. Descansa-se à noite, também é adjunto adverbial de tempo. Aqui tem PIS para um lado e PIS para o outro. Os dois sujeitos são indeterminados. Porque eu não sei quem trabalha de dia e não sei quem descansa à noite. Ambos indeterminados, correto. E Poti e seus guerreiros o acompanharam. Sujeito composto. Núcleos, Poti, guerreiros. Dois ou mais núcleos, sujeito composto. Então a incorreta era A. Bastante errada, por sinal, né? E finalmente, a 40 e última do dia de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Quem puder se inscrever aí, ó, divulgar, eu acho que vai ajudar muita gente essa playlist aí, não só essa como as outras. Mas vamos lá. É uma questão da SpaceX. No enunciado, no Brasil, dados do Ministério das Saúdes, que é o sujeito, indicam isso, que cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água potável. A oração sublinhada tem a função sintática de, bom, dados do Ministério das Cidades é o sujeito, indicam isso.
Esses dados indicam o quê? Aqui vai cair naquela velha história. Tem sujeito, perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, essa oração ela tem função sintática de objeto direto da oração principal. Portanto, o gabarito foi A, alfinha. Se você gostou do vídeo, puder deixar o like, eu agradeço. Se você puder divulgar para amigos, conhecidos, familiares, o vizinho, enfim, todo mundo, a galera da escola, do trabalho, quem vocês puderem indicar, porque eu sei que tem muitos jovens no Brasil inteiro e às vezes não tem recurso, não tem grana para bancar essas plataformas aí surreais, entendeu? Eu acho que o canal vai ajudar. Espero que sim. Valeu? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!